Nós tivemos aqui um ligeiro problema, já já nós vamos consertá-lo. Só um minutinho. Chama ele, como é que faz? Ele tem que entrar. Vai falando sobre o que é a live. Nós vamos conversar com o Dr. Túlio Fabiano Leite, nesta live aqui do Santa Genoveva, Complexo Hospitalar. Nós começamos com ele já um bate-papo, mas devido a um problema de conexão, nós tivemos que interromper e já já a gente está voltando. Nós vamos falar com o Dr. Túlio Fabiano Leite, que é cirurgião vascular e radiologista intervencionista, sobre trombose venosa profunda, que é um assunto que interessa de perto a muita gente, a idosos principalmente, que tem problemas de circulação principalmente. Já já a gente está entrando novamente com o Dr. Túlio. A gente vai falar aqui sobre os principais sintomas de uma trombose e qual que é o tratamento mais indicado para os casos mais simples e também para os casos mais complexos. E a gente vai saber também que a trombose ela pode atingir não só os membros inferiores, mas também os membros superiores, como o braço, de repente pode atingir uma veia no abdômen. Tudo isso o Dr. Túlio Fabiano, Dr. Túlio Leite, vai nos explicar aqui com exclusividade. E também nós vamos ficar sabendo se é uma doença que é curada, se ela pode voltar com facilidade e como, principalmente, como é que a gente pode se prevenir em relação à trombose. Um assunto interessante também que a gente pode discutir com o Dr. Túlio é a relação entre anticoncepcionais e trombose. Qual que é a relação que existe entre essas duas coisas? E também a questão do AS, o ácido acetilsalicílico, qual que é a relação que ele pode ter com a trombose, que muita gente usa o AS para aquela história, né, de vai raliar o sangue, tudo tal, pode combater a trombose, mas a coisa não é tão simples assim como parece ser. E também a gente vai ficar sabendo quais são as principais formas de trombose. Interessante também que nós vamos abordar nesta live é aquela coisa do jet lag, viagens longas de avião, que relação que pode ter com a trombose esse tipo de incidente, vamos dizer assim. E mesmo também para quem viaja de carro longas distâncias, fica sem exercitar a perna, fica ali nas pernas e de repente pode dar um problema. Isso aqui eu estou dando só uma pitada para vocês, mas o Dr. Túlio é que vai dissertar, obviamente, ele como especialista é quem vai dissertar com toda a sua competência, todos os detalhes desses problemas ligados à trombose venosa profunda. Já já nós estaremos com o Dr. Túlio Fabiano Leite no ar e estamos só aguardando a completar uma conexão que sumiu aqui agora mesmo e de repente a gente volta com ele daqui a pouquinho. Nós já temos aqui algumas perguntas, principalmente por que os anticoncepcionais podem causar trombose. Isso a gente vai com o doutor
Túlio Fabiano Leite. Ele já está aqui com a gente, estará aqui com a gente. Doutor Túlio, muito boa noite novamente. Boa Desculpa. noite. É um problema de conexão, mas tudo bem. Voltando lá sobre a trombose. Doutor Túlio, eu quero voltar com o senhor para a gente começar de novo, certo? Eu vou fazer aquela entrada e já entramos com o senhor falando sobre a trombose venosa profunda, que é uma doença potencialmente grave, causada pela formação de coágulos, que são os trombos no interior das veias profundas. Bom, doutor Túlio, o que é a trombose venosa profunda? Bom, trombose venosa profunda é uma formação de coágulos, principalmente no sistema venoso profundo, das pernas ou dos braços. Onde há veias, há a possibilidade de formação de coágulos. O que é comum chegar no consultório é o paciente falar: meu fulano teve trombose e teve amputação da perna. Fulano teve trombose. E as pessoas não têm esse conhecimento de saber que artérias também podem formar coágulos, podem ter trombos. E é uma situação completamente diferente, mais grave, que há necessidade de intervenção precoce como cirurgia. Quando há formação de coágulos em veias, o tratamento, na maioria das vezes, é tratamento clínico com anticoagulante. Então, acaba sendo mais fácil de tratar, mas sempre tem que ter em mente que existe trombose tanto em veias quanto em artérias. Uhum. Nas veias também, doutor, nas artérias também, é comum, vamos dizer assim, ocorrer uma trombose? Não vou dizer que é comum, o paciente precisa de algum fator de risco. As tromboses em artérias podem ser por algum desprendimento de coágulo no coração, por alguma arritmia que pode parar ou no cérebro, formando um AVC isquêmico, né, o derrame, como diz no popular. Pode parar no braço, na perna, no intestino, em qualquer lugar. E como a artéria é que leva o sangue para os órgãos, há necessidade de intervenção precoce para restabelecer o fluxo do membro, evitar uma amputação ou até morte, né, óbito. Agora, no sistema venoso é mais tranquilo e aí é praticamente anticoagulação. Doutor Túlio, quais as principais causas dessa doença da trombose? Existe uma tríade que forma o coágulo no sistema venoso, que o paciente precisa ter alguma alteração de proteínas coagulantes do sangue ou uma lesão da parede do vaso, ou uma estase sanguínea, que o sangue passa devagar pelaquela veia, né, e forma o coágulo. Então, isso a gente chama tecnicamente de tríade de Virchow. Para acontecer a formação de coágulos no sistema venoso, é necessário de ter uma dessas três características para formar o coágulo. Os fatores de risco, por exemplo, que podem ser mais conhecidos, é a falta de atividade física, né? O fumo e a obesidade, né? Estão entre as principais causas. Sim, o sedentarismo, obesidade, o repouso prolongado, viagens prolongadas ou pós-operatórios prolongados também fazem essa formação de coágulos, né? Então, a obesidade, o paciente já vai ter uma certa dificuldade para fazer atividade física. Se for para uma cirurgia, já é um paciente que vai ter dificuldade numa deambulação ou numa caminhada precoce no pós-operatório. Então, isso propicia a formação de coágulos. O tabagismo também. O tabagismo, ele machuca muito, tanto artérias quanto veias, né? E nas artérias, se a gente for falar em trombose em artérias, ele machuca as artérias a ponto de estreitá-las. E ao momento que ocorre esse estreitamento das artérias, pode formar coágulo em artérias. Na veia também, né? É um fator de risco
importante para a formação de anticoágulos, principalmente quando há associação entre tabagismo e anticoncepcional. Então, o que você disse perfeitamente são alguns fatores de risco. Os anticoncepcionais, doutor Túlio, podem realmente causar trombose? O uso de anticoncepcional é um fator de risco, sim, para o anticoncepcional. Nos últimos anos, a carga hormonal desses anticoncepcionais melhoraram, né? No início deles, o anticoncepcional existia uma carga muito elevada. Com as pesquisas, eles melhoraram e diminuindo, assim, o fator de risco para a formação de trombos. Mas ele existe, sim, é comprovado que há um aumento no uso de concepcional em trombos. Mas também a mulher não tem que ficar preocupada com isso, né? É um risco-benefício de ou uma gravidez indesejada, ou uma redução do fluxo menstrual por algum mioma, ou por adenomiose ou endometriose, né? Então, tem que ter uma vida normal. Se eventualmente tiver uma trombose em anticoncepcional, é possível tratar a trombose, mas é uma vida normal. Existe sim, isso é descrito pelo aumento da quantidade de hormônios que o anticoncepcional agrega no corpo feminino. Mas é um risco-benefício de usar, mas tem que ter uma vida normal. Não é porque a mulher usa anticoncepcional tem que ficar preocupada se vai ter a trombose ou não, né? E, no caso, procurar um especialista, né, doutor? Se a coisa atingir pontos graves, né, procurar um especialista e ver o que faz, né? Sim, até mesmo procurar um especialista para tirar as suas dúvidas, né? A pessoa faz uso de anticoncepcional. Posso ter trombose? Pode, como qualquer outra pessoa pode ter também. Mas o uso do anticoncepcional e tranquilizar a paciente com um especialista é importante. É bom ter um aconselhamento tanto do ponto de vista da ginecologista quanto do cirurgião vascular. Mas é o que como eu disse, a vida tem que continuar, pelo fato de usar anticoncepcional. E qualquer dúvida referente ao uso de anticoncepcional, discutir com o ginecologista ou com o cirurgião vascular. Se ficar com medo ou com receio de usar o anticoncepcional, existem outros métodos contraceptivos, né? E que são perfeitamente seguros para a paciente. Tá. A Ana Carolina ela pergunta se todo tipo de trombose é tratável. Sim, sim. As tromboses venosas, quando diagnosticadas precocemente, a gente sempre trata com anticoagulante, que é oferecer ao paciente uma medicação que deixa o sangue mais fino, a fim de que o organismo não forma mais coágulo. O anticoagulante ele não vai destruir os coágulos, ele vai apenas estabilizar o tamanho daqueles coágulos. Então, no início, a gente trata com anticoagulantes a fim de estabilizar o coágulo, dar tempo do organismo tentar recanalizar aquele trombo, aquele coágulo e ter o fluxo normal. Existe algumas intervenções precoces em que podemos utilizar catéteres. Por isso, a radiologia intervencionista tem uma participação importante nesse cenário. Pacientes que têm tromboses venosas extensas em membros inferiores, principalmente, nós conseguimos, por meio de catéteres, dissolver o coágulo, injetando medicações, assim como aspirar esses coágulos para melhorar os sintomas da paciente, ou do paciente, né? E é importante que sempre manter o paciente anticoagulado. O tempo de anticoagulação vai depender muito
da causa da TVP, né, da trombose venosa profunda, e da extensão desse trombo no membro. Mas é possível, sim, tratar. O AS, o ácido acetil salicílico, doutor Túlio, ele é recomendado? Que dizem que o AS ele aleia o sangue, aquela coisa toda. Tem alguma relação aí? Bom, o AES ele não é um anticoagulante. O AES ele é um antiagregante plaquetário. Ele bloqueia as plaquetas. O que tem formação de coágulo são os fatores de coagulação que são produzidos pelo fígado. Então, parte desses fatores de coagulação, ou maioria, não são bloqueados pelo AES. O AES bloqueia apenas as plaquetas. Então, o uso de AES como profilaxia para trombose venosa profunda não traz segurança. Não vai bloquear a plaqueta, mas existem outras proteínas no sangue que não são bloqueadas pelo AES. Então, há a probabilidade também de ter a trombose. Então, não se aconselha usar AES de forma profilática para trombose venosa profunda e nem para tratamento, né? Não tem essa indicação, apesar de ser bastante comum as pessoas recomendarem o AS como tratamento ou como prevenção, profilaxia para trombose venosa profunda. Bom, voltando lá no anticoncepcional, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, ele oferece algum risco no caso de trombose, doutor? O DIU de cobre, que não tem o fármaco nele, não tem essa característica. Agora, o DIU farmacológico, ele tem a medicação, né? Eu vou dar o exemplo comercial, que é o Mirena, que acho que é o mais conhecido. Ele tem a medicação, então também vai ter a mesma probabilidade. Talvez um pouco menor, por ser uma ação hormonal mais local dentro intrauterino, mas como tem a medicação, o risco de ter a formação de coágulos existe. Mas da mesma recomendação, não é porque usa DIU farmacológico, né, com hormonal, não ficar preocupada com isso, né? Tem que seguir a vida e é o risco-benefício, né, da paciente. Né? A Ana ela pergunta aqui se a trombose tem sintomas e como descobrir este sintoma antes de um AVC ou um infarto, por exemplo. Tá. Vou separar essa pergunta. Quando tem uma trombose arterial com AVC, o coágulo tem que formar no sistema arterial na maioria das vezes. Pode ser por uma arritmia cardíaca ou por algum infarto em que o coração naquele momento ele bateu descompassado e isso forma coágulos. Por algum motivo que a gente não vai saber a causa, é aleatório, esse coágulo para no cérebro. Quando ele para no cérebro, ele vai ter algum sintoma, ou paralisia de algum lado do corpo, ou a boca, o lábio sendo puxado para algum lado, perda súbita da visão, redução dos movimentos daquele braço, ou redução da força, a fala arrastada. Então, os sintomas eles são um pouco mais agudos. Quando é uma trombose venosa de membro ou de perna, de membro superior ou de membro inferior, normalmente é perna e coxa, os sintomas são aumento do diâmetro da panturrilha, perna inchada, a panturrilha a gente chama de empastada, né? A panturrilha dura, começa a ficar avermelhada ou às vezes arroxeada, dói para caminhar, é um inchaço que não melhora se colocar a perna para cima ou melhora muito pouco, e ao passar dos dias o problema vai aumentando, porque o coágulo ele vai aumentando tanto de diâmetro quanto de comprimento, e o paciente acaba indo a um pronto-socorro
procurar algum auxílio. Mas os principais sinais e sintomas de uma trombose venosa de membro superior e membro inferior é o aumento do diâmetro, a musculatura enrijecida, dolorida a palpação, vermelhidão ou um pouco mais arroxeado. São sinais e sintomas de alerta. Pontadas agudas de dor, doutor Túlio, também aparecem como sintomas? Parece que está enfiando uma agulha. Pode aparecer, não é comum, mas pode aparecer, principalmente quando o paciente caminha. Ao momento que ele caminha e coloca o calcanhar no chão, ele pode sentir essas pontadas. Mas só o fato das pontadas, difícil de falar que é uma trombose. Pode acontecer, às vezes uma pontada, mas com sintomas mais leves de aumento do diâmetro da panturrilha, ou da coxa, ou do inchaço nas pernas. A Carol, ela pergunta se a trombose é hereditária. Bom, quando a trombose é genética, pode ser hereditária. Existem algumas tromboses em que há deficiência de algumas proteínas no sangue. Isso pode ser hereditário. Então, eu tenho como hábito, todos os pacientes que têm trombose venosa profunda, eu rastreio todo mundo para as trombofilias, que podem ter doenças genéticas. O filho tem, vai investigar o pai ou a mãe tem, e aí começa a investigar os irmãos da mãe, por exemplo. Isso pode acontecer. Não tem muito consenso na literatura o rastreio para todas as pessoas que tiveram trombose. Eu tenho por hábito, todos os pacientes que tiveram trombose, fazer o rastreio. Tanto para investigação de trombofilias, né, que são alterações de proteínas no sangue, ou são fatores que deixam o sangue com maior possibilidade de coagulação, ou pacientes oncológicos, né? É muito comum pacientes terem trombose e acabar descobrindo um câncer. Isso é possível. Um exemplo comum um exemplo comum que nós podemos dar é o prefeito de São Paulo, né? Ele teve uma trombose e a partir dessa trombose se investigou uma neoplasia gástrica. E isso pode acontecer. Vice-versa também pode. O paciente oncológico em tratamento para quimioterapia, ele tem uma maior probabilidade de ter a formação de coágulos. Isso acontece porque a neoplasia pode liberar substâncias que não são reconhecidas pelo organismo. Essas substâncias, como uma forma do organismo se proteger, é bloqueá-las. E ele bloqueia formando coágulo. Isso pode acontecer também. O Eusenir, ele pergunta se existe alguma relação entre a trombose e a embolia pulmonar. Sim, existe. Boa pergunta. A maioria dos casos de embolia pulmonar são decorrentes de algum desprendimento do coágulo de algum lugar do corpo. Como a maior parte dos coágulos são de membros inferiores, os pacientes que tiveram embolia pulmonar, é adequado fazer um rastreio do ultrassom de membros inferiores. Então, a embolia pulmonar é um desprendimento de coágulo de algum lugar do corpo, ou dos braços, ou das pernas, em que foi parar no coração. Isso provavelmente acontece porque o coágulo no início ele é mole, facilmente ele é fragmentado. Então ele desprende também com maior facilidade daquele local onde ele foi formado. E ele para no coração e forma a embolia. O tratamento é igual. O tratamento é a anticoagulação para reduzir os sintomas do paciente e dar tempo do organismo destruir ou degradar os coágulos formados tanto no local de origem dele, que pode ser nos membros inferiores ou superiores, quanto nos pulmões.
Nesses tempos de pandemia, doutor, uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer: se o paciente em tratamento de trombose, ele pode ser considerado um paciente de risco para a Covid-19? Nossa, pergunta boa, mas difícil de responder. Ah, o paciente que tem trombose, se ele está em tratamento para trombose e está com Covid e esse Covid se transforma em um evento grave, aí sim ele é um paciente de alto risco. Agora, se é um paciente que está fazendo tratamento com trombose, está bem medicado, tá assintomático no momento, não é agudo, teoricamente, ele não é um fator de risco, desde que, né, aí vem a hipertensão, sedentarismo, obesidade, idoso, né? O fato em si de o paciente fazer tratamento para trombose, teoricamente, ele não é um fator de risco para o COVID. Agora, se o paciente tem uma trombose e é contaminado por COVID, aí sim ele pode ser um paciente grave. Pode se tornar um paciente grave, até porque existem muitas teorias que o vírus ele forma coágulos, principalmente na estrutura pulmonar, né? Então, é difícil responder, mas é uma boa pergunta. Se o paciente com trombose ele é fator de risco para o COVID. Boa pergunta interessante. Muito bom. Bom, além do exame físico e da conversa sobre os sintomas, quais outros exames que um médico pode pedir ao paciente e por quê? Tá. Exames de sangue, existe o dedímero, que ele dá uma noção de quanto está formando coágulo e quanto está sendo destruído, mas só por si ele não dá o diagnóstico. Quem vai dar o diagnóstico é o ultrassom. Então, sempre na suspeita de trombose venosa profunda, é adequada a solicitação do exame de ultrassom. E é interessante o exame de ultrassom porque ele não emite radiação, ele pode ser repetido quantas vezes forem necessário, é um exame barato e de fácil acesso, e indolor. Então, o ultrassom acaba sendo o exame mais indicado nos pacientes com suspeita de trombose. Na minha prática clínica, pacientes que chegam no consultório ou que me pedem a solicitação para avaliação de trombose, eu vou direto no ultrassom, porque o ultrassom é que vai me dar o diagnóstico. O dedímero é importante, a maioria das pessoas pedem, faz parte, às vezes, até do controle da evolução da trombose, mas o diagnóstico mesmo é o ultrassom, porque eu consigo ver a veia, consigo ver a artéria, veias e artérias nos membros superiores ou inferiores, dependendo do local dos sintomas, e é possível avaliar a extensão desse trombo, quais comprometimentos venosos apresentam, e é fácil de fazer. É um exame tranquilo de fazer, rápido de fazer, o diagnóstico é rápido, então o ultrassom é a primeira opção como exame. Se ficar na dúvida, às vezes o paciente ele tem um sintoma muito importante de trombose, mas o ultrassom não consegue ver o trombo, porque o trombo é muito molinho ainda, pode se repetir 2, 3 dias depois. Convoca o paciente novamente e repete esse ultrassom, porque aí o coágulo pode ficar um pouco mais duro e ficar mais fácil de ver no ultrassom. Tem uma pergunta aqui que nos remete novamente à questão da embolia. O Fábio, ele diz aqui que há 10 dias descobriu que teve uma TEP, uma embolia pulmonar, que esse coágulo que vai para o pulmão, ele normalmente é formado onde? Fábio. Bom, o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, ele pode ser formado em qualquer lugar. Ele pode ter sido formado na perna, na panturrilha, atrás do joelho, na coxa, pode ter formado no braço. O interessante saber se você fez um transtorno das pernas. E pode acontecer de ter tido uma embolia pulmonar e não identificar o trombo.
Às vezes o trombo era pequeno lá na perna e ele desprendeu completamente e você não teve nenhum sintoma. Mas é importante rastrear, fazer esse rastreio da embolia com ultrassom. Mas o tratamento acaba sendo o mesmo. Ele pode ter desprendido de qualquer lugar. E às vezes você teve o sintoma de embolia pulmonar, mas não teve sintoma de trombose venosa profunda nas pernas. Provavelmente o coágulo formou, ele é um coágulo fresco, não está aderido à parede do vaso e ele desprende com facilidade e para no pulmão. Mas o tratamento é o mesmo. O Gustavo ele pergunta se existe uma porcentagem de um homem ter trombose, mais casos de trombose em relação às mulheres. Não, a probabilidade é igual. Se eu pegar, eu tenho 37 anos e uma mulher de 37 anos, nós vamos ter a mesma probabilidade de ter uma trombose. Bom, quais as atitudes saudáveis para conviver tranquilamente quando uma pessoa tem um problema de trombose, doutor? Para evitar a trombose, ter vida saudável, né? Não fumar, atividade física, evitar repousos prolongados, mesmo em viagens prolongadas, ter uma vida absolutamente normal. Em pacientes que tiveram trombose ou que estão em tratamento com trombose, também tem que ter uma vida saudável. Fazer atividade física, evitar sobrepeso, se tiver condições e indicações, tentar usar meia elástica, porque isso ajuda muito nos sintomas de inchaço nas pernas, aquela sensação de peso nas pernas, evita úlceras que podem acontecer em pacientes que tiveram tromboses muito extensas. Tem que ter uma vida normal. Pacientes que tiveram trombose extensas em membros inferiores, depois de anticoagulação adequada, que a gente espera em torno de 21 dias, pelo menos, para fazer alguma atividade física, pode voltar à vida normal. Não quer dizer que o paciente que tem trombose tem que ficar em repouso. Mesmo ele anticoagulado, ele pode fazer trombose. Mas as primeiras 3 semanas é o ponto mais crítico de pacientes que tiveram trombose aguda. Depois que passado esses 21 dias, tentar voltar à vida normal. Se possível, tentar usar meia elástica, isso ajuda bastante. Fortalecer a musculatura da panturrilha, usar a medicação de forma adequada, de acordo com a orientação do médico assistente. Uma coisa que pode ajudar muito é hidroginástica, andar na piscina, por exemplo, que a pressão no fundo ela acaba ajudando no retorno venoso, na melhora dos sintomas, mas tem que ter uma vida normal, voltar à rotina normal que ele fazia antes. A Ana pergunta se a trombose em pessoa jovem é mais raro e se a idade interfere na gravidade e no surgimento dos casos. Bom, vou dizer que é raro, não vou dizer que é tão raro, mas pode acontecer, né? Se o paciente jovem faz uso de anticoncepcional, então ela vai ter um maior risco de trombose. Mas pegar uma pessoa jovem e fazer uma viagem prolongada também vai ter um risco de ter trombose. Mas se a gente pegar um paciente jovem que faz uma cirurgia de grande porte, ela consegue voltar com mais facilidade a caminhar. Já o paciente idoso, ele vai ter fatores de risco para trombose. Já é um paciente que caminha com mais dificuldade, passa a maior parte do tempo em repouso, às vezes tem doenças degenerativas em que passa a ficar acamado, ou vai para uma cirurgia de grande porte em que demora um pouco mais a voltar a caminhar. Então, a gravidade depende muito da extensão da trombose, da idade, se tem comorbidades.
se evoluiu para embolia pulmonar. Então, isso vai depender muito. Tem pessoas jovens que têm tromboses muito extensas e que evoluem para embolia pulmonar e ficam dependentes de oxigênio. Mas tem pessoas idosas que têm uma trombose pequena, pouco extensa, e que evolui absolutamente normal, faz o uso da medicação de forma correta temporariamente e depois suspende a medicação. A relação entre trombose e avião, o famoso jet lag, aquela coisa que a pessoa fica sentada ali durante o tempo todo, voando, e tem um fundamento isso, né, doutor? Sim, as viagens prolongadas, a gente tende a ficar mais em repouso, né? Ainda mais na classe econômica, né? A síndrome da classe econômica, né? A gente fica mais em repouso, os bancos as poltronas são bem apertadas, então acaba que nós saímos muito pouco do assento. O importante é, durante as viagens prolongadas, fazer uma boa hidratação, ter a rotina de alimentação normal oferecida pela tripulação, caminhar no avião a cada 1h30, 2 horas, evitar bebida alcoólica, evitar medicações que induzam ao sono, porque isso vai deixar a pessoa mais em repouso, com menos mobilidade de pernas e braços. Então, isso não é adequado. Usar meia elástica ajuda, usar sapato confortável, roupas confortáveis. Isso são formas de prevenir a trombose em aviões, né, em viagens prolongadas. Mas isso serve para carro também, né, ou ônibus, né, pacientes que ficam 3, 4, 5, 6 horas dirigindo e não param para descansar. Isso também pode acontecer. Avião, ônibus, a mesma coisa, né? O paciente fica em repouso, não mexe, faz uso de medicação para dormir, porque não quer ver a viagem, ou porque tem medo de avião, né? Tem fobia de altura, né? Então o paciente acaba ficando em repouso. Então o conselho é tentar ter uma rotina do avião, caminhar, hidratação, aceitar as refeições do serviço de bordo, levantar a cada 1h30, 2 horas, fazer algumas caminhadas dentro do avião, fazer alongamentos. Isso é o que previne a formação de coágulos. O senhor já falou sobre isso, mas a Maria Euzenira ela quer mais detalhes. Se depois do tratamento a doença pode voltar com facilidade? Pacientes que tiveram trombose uma vez, há uma probabilidade maior de ter uma segunda trombose comparado a pessoas que não tiveram nenhuma trombose. Então, quando o paciente tem a primeira trombose, o tratamento pode ser limitado, né? Vai tomar 6 meses, 1 ano, dependendo da extensão do trombo. Ele retira a medicação, mas ele pode voltar. Não dizer que é fácil. Aí vai depender muito do paciente. Às vezes o paciente teve uma primeira trombose espontânea, e a segunda ele teve que fazer uma cirurgia ortopédica, por exemplo, e teve que ficar muito tempo em repouso. Ele aumenta a probabilidade de um risco de uma segunda trombose. Não pode acontecer. E a partir do momento que ele tem uma segunda trombose, vai tomar anticoagulante quase que de forma perene, né? Ou seja, ao longo da vida, para evitar uma terceira e uma quarta. Então, eu não vou dizer que é fácil, mas pode acontecer. A pessoa com trombose, doutor Túlio, ela pode trabalhar normalmente? Ou existe algum repouso? Não, pode e deve. Né? Tem que levar uma vida normal. Se movimentar. Dependendo da trombose, nos primeiros dias, ela é bastante desconfortável. Então, para as pessoas que ficam de pé,
pode ter um desconforto da perna inchada ou a panturrilha ainda é dura, dolorida, isso pode acontecer. Mas não há indicação de ficar em absoluto repouso, né? Então, talvez alguns dias afastado pode trazer um conforto para o paciente. Também não adianta ter uma trombose extensa e querer voltar para o trabalho. Não vai conseguir. Então, é melhor ficar alguns dias afastado para o paciente se recompor e voltar definitivamente para o trabalho. Mas tem que tentar ter a atividade normal, uma vida normal. Depende muito da extensão e dos sintomas do paciente, né? A trombose venosa profunda, doutor, ela pode deixar sequelas? Pode acontecer. Pacientes que tiveram trombose pode formar o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. E uma dessas consequências da síndrome pós-trombótica é a formação de úlceras em membros inferiores, porque o organismo ele vai criar caminhos alternativos para fazer o retorno do sangue dos membros inferiores para o coração. E com isso podem fazer o surgimento, podem aparecer as varizes, e essas varizes formarem as úlceras venosas, que são difíceis de tratar, né? Muitas pessoas conhecem pessoas que tiveram ou que têm, né, úlceras de difícil cicatrização, né, com anos tentando fechar a ferida, mas pode acontecer. Isso é uma das sequelas. Outra sequela é aquela sensação de uma perna mais pesada, uma perna mais grossa, às vezes vai perceber numa calça mais apertada, principalmente mulher que usa as calças de ginástica, ou a calça jeans que fica mais apertada, pode ser um desconforto para o paciente. Uma outra sequela é quando o paciente evolui para um TEP, um tromboembolismo pulmonar, né? A famosa embolia pulmonar. Dependendo da extensão da embolia pulmonar, o paciente pode ficar dependente de oxigênio, né? São casos menos frequentes, dependendo aí do serviço, né? Às vezes aqui a rotina aqui em Uberlândia não é de ver esses casos, mas pode ficar dependente de oxigênio. Quando eu estudei em São Paulo, na USP, no INCOR, eu vi muitos pacientes que eram dependentes de oxigênio por formação de coágulos enormes e extensos no pulmão. Isso pode acontecer, sim. Então, são as sequelas. Bom, dentro dessa resposta, o senhor tem uma pergunta aqui parecida. O Aveni, ou a Aveni, ela pergunta se um paciente com Covid em ventilação mecânica na UTI se corre maiores riscos de ter eventos negativos arteriovenosos. Sim. O paciente em ventilação mecânica, ele com Covid, ele já deve ser um paciente grave. Se ele está na UTI, ele já é um paciente um pouco mais delicado e que requer mais cuidados. Agora, ele em ventilação mecânica com Covid, ele está em repouso. Então, ele entra uma daquelas características, né? Estase sanguínea, que é o repouso. Então, ele aumenta a probabilidade de formar um evento trombótico, né? Principalmente venoso. Isso pode acontecer. Por isso que a profilaxia para trombose, ou com medicação, com uso de meia elásticas, ou as botas pneumáticas, que alguns hospitais, a gente coloca as botas no paciente e estimula a contração muscular, evitando a estase sanguínea. Isso são medidas que podem ajudar a minimizar o risco de uma trombose. Quanto à parte arterial, pode acontecer também se o paciente tiver alguma arritmia, e já fazer o uso de anticoagulantes, se for suspenso, pode acontecer a formação de coágulos, ou pacientes que já têm fatores de risco para doenças arteriais, como tabagismo, hipertensão, diabetes.
né? Isso pode acontecer também. É mais provável de ter eventos venosos. Hemorroidas são um tipo de trombo, doutor? Hemorroidas a doença hemorroidária, na verdade, é uma formação de varizes no canal, no reto, né? E vão de 1 a 4 graus, né? E normalmente quem trata isso é o proctologista, né? Algumas têm indicações de cirurgia, outras de tratamento clínico, como mudança do hábito intestinal, deixar as fezes um pouco mais pastosas para evitar sangramento, né? Então, a doença hemorroidária é a dilatação desse plexo venoso, né, desse conjunto de veias que estão localizadas lá no reto, né, no ânus, e algumas têm indicações de cirurgia, outros apenas mudança do hábito intestinal. Doutor Túlio Fabiano Leite, foi um prazer muito grande tê-lo conosco em nossa live de hoje, nessa promoção do Hospital Santa Genoveva. E só tem ainda um minutinho aí para as suas considerações finais, por favor. Obrigado mais uma vez pelo convite. Perguntas bastante interessantes, que eu sinceramente não havia pensado em algumas, principalmente a do Covid, que se o paciente que tem trombose ele é um fator de risco para o Covid, isso é uma pergunta interessante. Com certeza tem muitas dúvidas em relação à trombose e fico à disposição de respondê-las por algum canal de comunicação. Obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer é nosso. Relembrando às pessoas que nos acompanham que podem acompanhar essa live no IGTV e também no YouTube, no canal do Santa Genoveva. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela companhia. Doutor Túlio, muito obrigado, parabéns pelas excelentes informações que o senhor passou ao nosso público. Muito obrigado, muito boa noite. Boa noite, obrigado.